Graças a Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz para perdoar nossos pecados e para nos dar uma nova vida. Toda a glória seja dado ao Deus Pai, ao Deus Filho e o amado Deus Espírito Santo, que está presente conosco para nos dar vitória e para operar um milagre nas nossas vidas. Como profeta neste momento, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, que eu tenho certeza que irá impactar a sua vida. Querido, nós lemos na Bíblia, em Êxodo capítulo 3, versículo 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Nós podemos observar aqui uma história bonita que todos nós conhecemos. A história do profeta e do juiz chamado Moisés, o libertador de Israel. Deus havia escolhido um homem para trazer libertação ao seu povo que estava aprisionado no Egito. Um povo que estava acorrentado, estava sofrendo pelas mãos dos egípcios e de Faraó. E a Bíblia diz que este homem estava no campo tomando conta de ovelhas. E de repente ele vira para o lado e ele tem uma visão. Ele vê uma sarça. Essa sarça estava queimando, pegando fogo, só que o fogo não consumia essa sarça. E ele propõe no seu coração de ir até aonde estava aquela sarça. Só dele olhar e propor-se a ir até aquele lugar, uma voz sai daquela sarça e diz assim: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. E eu gostaria, querido, de falar neste momento sobre visões de Deus. Nós sabemos que existem dois tipos de visões: a visão física e a visão espiritual. E como é bom ter visão, como é bom enxergar. Quando olhamos na visão física, nós descobrimos aqui duas características, dois tipos de visões também, dois tipos de pessoas que têm visões. Nós sabemos que existem pessoas que elas nascem cegas, elas não sabem o que é a luz, elas não conhecem definições de cores, nasceram cegas. E quando elas nascem cegas, rapidamente elas se acostumam às suas situações. Quando elas nascem cegas, rapidamente elas aprendem a se adaptar, pois ela não sabe o que é o verde, o que é amarelo, ela não sabe o que é uma árvore, apesar de poder tentar criar uma imagem através do tato, mas como elas nunca viram, elas nunca terão uma definição correta do que é uma árvore, do que é um carro, do que é uma cadeira, ou melhor dizendo, o que é um objeto. Ela pode concluir, ter noção, mas nunca saberá, porque nunca viu. E a pessoa que nasce cega, ela vai se adaptando e consegue ter uma vida normal, né? Mas nunca conseguiu contemplar e enxergar as coisas belas que Deus criou. Quando eu olho para isso, eu consigo contemplar a visão daquela pessoa que nasce sem conhecer Deus, nasce dentro de uma família destruída, nasce dentro de um lar arruinado, e essa pessoa ela cresce nessa situação, ela cresce nas drogas, na prostituição, na idolatria, em todos os tipos de pecado. Essa pessoa ela nasceu sem conhecer a Deus, ela nasceu sem conhecer o Salvador, e aos poucos ela vai aceitando, ela vai assumindo que a vida dela não tem solução, e vai vivendo, vai deixando o tempo passar. Ela vai vivendo e vai se conformando com a situação. Ela nunca teve visão da grandeza, do poder, da misericórdia de Deus, e assim aceita. E com isso ela cai nas drogas, na prostituição, cai na idolatria, cai tudo aquilo que é imundo, mesmo não aceitando, mas é a única coisa que ela conhece. Até que um dia os seus olhos se abrem e ela passa a enxergar a cruz, ela passa a enxergar o Gólgota,
Gólgota, ela passa a enxergar as promessas de Deus. Ela passa a enxergar a salvação por intermédio da pessoa bendita de Jesus. Então, a toda a vida, tudo que ela enxergou foi uma vida miserável, desgraçada, de derrota, de fracasso. E agora, ela passa a enxergar a salvação por intermédio da pessoa de Jesus. Ela que nasceu cega espiritualmente, toda a vida nunca pôde contemplar as maravilhas de Deus. Agora Jesus entra na sua vida e cura da sua cegueira espiritual, e ela passa a enxergar. Isso é coisa linda, querido. Um homem que olhava para si e dizia: não tem mais jeito, minha vida acabou, não tenho mais jeito para mim porque estou desenganado pelos médicos, não tem mais jeito para mim porque meu casamento está falido. E de repente Jesus entra na sua vida e ele passa a enxergar, nunca enxergou na vida, e ele fica vivendo aquele primeiro amor, e ele começa a glorificar o Senhor, porque na sua visão, ele já estava condenado e acabado a sua vida. Agora descobre que ele pode viver uma nova vida, porque ele teve visão de Deus, e uma alegria toma conta do seu coração. É essa a primeira visão que nós podemos ver e observar na vida do homem, aquele que nasce cego. Mas também nós podemos observar aquele que nasce enxergando e depois perde a visão. Querido, acredito na minha concepção que essa é a mais terrível, porque aquele que nasce cego, ele nunca contemplou cores, ele nunca viu as grandezas, as maravilhas de Deus. Mas aquele que fica cego, ele contemplou, ele viu muitas das coisas, mas por causa de uma enfermidade, uma causalidade, ele perde a sua visão. Deve ser terrível para uma pessoa que um dia enxergou, agora ficar cego, porque ele consegue na sua memória lembrar de coisas que ele não consegue enxergar. É terrível, é um martírio, é cruel. Uma pessoa que já viu e agora não pode ver mais. Quando olhamos para o sentido espiritual, nós observamos que isso significa a vida daquela pessoa que um dia esteve na igreja, que adorou, que cantou, que serviu, que expulsou demônio, que sentiu a presença de Deus, que viu a glória de Deus, que viu a manifestação de Deus na sua vida, e agora ele, por uma causalidade, por falta de vigilância, deixou o diabo entrar na sua vida, e agora ele perdeu a visão de Deus. Agora ele não consegue enxergar mais nada, a não ser o inferno, a não ser os demônios, a não ser a sua vida miserável e desgraçada. Assim como Sansão. Sansão foi um homem que Deus escolheu no útero da sua mãe para ser o libertador de Israel. Deus escolheu para ser um dos maiores juízes da história. E ele, em determinado tempo, ele fez prodígios, coisas tremendas, coisas estrondosas, e o nome do Senhor foi glorificado. Sansão teve experiências extraordinárias para com Deus. Sansão contemplou a mão de Deus sobre a sua vida e humilhou a nação dos filisteus. Mas a Bíblia diz que ao passar-se dos anos e do tempo, Sansão foi enganado por uma mulher, contou o seu segredo para aquela mulher, e aquela mulher então entregou o seu segredo para os filisteus. E a Bíblia diz então que os filisteus então invadiram aonde Sansão estava, e a primeira coisa que eles fizeram foram furar os olhos de Sansão. Imagina um homem acostumado a tantas glórias, tantas vitórias, contemplar, enxergar a grandeza de Deus, agora se tornou-se cego. E ao se tornar-se cego, Sansão foi levado para a moinha, e foi levado para ficar dando volta na moinha, para poder ajudar a moer o trigo, ou talvez o milho dos filisteus. Sansão, um homem que tinha visão, agora se tornou, que era campeão, agora se tornou um fracassado, um derrotado, palhaço nas mãos dos filisteus. É assim que acontece quando o homem que tem visão de Deus, quando o homem que contempla a grandeza, a glória, a plenitude de Deus, não vigia, deixa o diabo entrar na sua vida, troca a sua salvação por alguns prazeres. Quando o homem troca Jesus por uma mulher, quando o homem troca Jesus por um serviço, quando o homem troca Jesus por vaidades, quando o homem troca Jesus por prazeres carnais, por famas e tantas outras coisas, ele perde a sua visão. E quando ele perde a sua visão, ele torna-se escravo de Satanás. Ele torna-se escravo. Quantas pessoas que estavam na igreja, que era uma bênção, e hoje se tornou-se alcoólatras. Eu conheço tantas pessoas que estavam na igreja servindo o Senhor, hoje vive aí numa vidinha miserável, medíocre e desgraçada, humilhado pela sociedade, e um dia esteve na casa do Senhor. É terrível, uma pessoa que já contemplou as maravilhas de Deus, e agora não consegue mais enxergar, não consegue mais sentir a presença de Deus, não consegue mais
ouvir a voz de Deus. Assim aconteceu com Sansão. Mas a Bíblia diz que Sansão se arrependeu e Deus devolveu a ele o Espírito Santo. A pior coisa de terrível que acontece na vida do homem quando ele perde a visão é que além da visão ele perde a presença de Deus. Ele perde a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz de um homem chamado Davi. Davi estava no alpendre do seu palácio. Estava ali olhando e de repente do outro lado ele viu no terraço uma mulher que estava tomando banho nua, e ele desejou aquela mulher. E quando ele desejou ter aquela mulher ali, Davi, que estava acostumado a enxergar a grandeza, a glória do Senhor, estava acostumado a tantas glórias, agora ele perde a sua visão, porque ele deseja aquela mulher que era casada, e ele toma aquela mulher para si, e ele engravida aquela mulher, e ao saber que aquela mulher estava grávida, ele manda chamar o marido daquela mulher que estava no campo de batalha, e manda ele ir para casa para poder descansar. O intuito de Davi era que aquele homem deitasse com a sua mulher e a sua mulher dissesse que estava grávida esperando o filho daquele homem. Mas aquele homem era temente a Deus e temente ao seu rei. Ele disse: jamais poderei eu ir para minha casa, viver uma vida conjugal com a minha esposa, sabendo que toda a nação de Israel está em guerra. Não vou conseguir ter paz. Davi, percebendo que não conseguia lubridiar aquele homem, enganá-lo, então lhe prepara uma cilada para poder matar aquele homem. E assim isso sucedeu. E quando Davi achou que estava livre, Davi mal sabia que tinha perdido a visão. Deus levanta um profeta e fala de uma visão a Davi. E Davi descobre que Deus tinha visto o seu pecado. E Davi então ele percebe que o Espírito do Senhor havia saído da sua vida. Davi então, em desespero, em pânico, ele escreve o Salmo 51. Um cântico lindo que fala: em pecado me concedeu minha mãe. Senhor, não retire de mim o teu Espírito e não tire o gozo da tua salvação. Davi percebe que ele estava cego e que ele tinha perdido o gozo da salvação e havia perdido a presença do Espírito Santo. A cegueira faz o homem perder aquilo de mais valioso que ele tem, é a presença do Espírito Santo na sua vida. Como é terrível alguém que já esteve na presença do Senhor, agora ser cheio de demônios, viver uma vida miserável, poder dormir. Quantas pessoas estão me ouvindo agora que já esteve na casa de Deus, já foi usado por Deus, e agora você não tem mais paz. Você sabe que se morrer agora tu vai para o inferno. Tu conhece a verdade, mas a cegueira espiritual não te permite você voltar para a casa de Deus. Você que um dia estava no céu, agora está vivendo no inferno. Porque para aquele que nunca enxergou, para ele é normal. Ele acredita que o inferno é aqui. Ele acredita que morreu, acabou. Mas para você que já experimentou da glória de Deus, você tem entendimento. Você sabe que a vida que você está vivendo é uma vida que não agrada a Deus e sabe qual será o teu fim. Mas você está cego. Não consegue mais contemplar a glória de Deus. Por isso não consegue voltar para a presença do Senhor. A Bíblia nos diz aqui que Moisés, ele teve uma visão de Deus. E eu quero profetizar neste momento que você vai ter uma visão de Deus. Tanto você que nasceu cego, nunca contemplou, você já viu muitos deuses, já viu muitas maldades, já viu muitas coisas terríveis. Eu quero profetizar que você vai ter visão de Deus. Você vai contemplar o Deus que estava na sarça e que falou com Moisés. Você também vai ouvir a voz de Deus falar com você neste momento. Eu quero profetizar para você que já teve visão num dia e agora perdeu a visão, se tornou-se cego. Você não consegue enxergar mais nada. Eu quero profetizar assim como Sansão. O Espírito do Senhor voltou sobre a sua vida depois que ele se arrependeu. Assim como o filho pródigo que voltou para a casa do pai, recebeu um anel, recebeu vestes novas e recebeu uma festa. Eu profetizo que você irá ter visão da grandeza de Deus. Irá voltar para a casa do pai novamente. Visões. Oh, Deus irá ungir os teus olhos para que os teus olhos se abram. Porque a Bíblia diz no capítulo 3 do livro de João, versículo 14. Assim como a serpente foi levantado lá no deserto, para que todo aquele que olhasse para a serpente pudesse ser curado da sua enfermidade, assim também importa que o Filho do Homem possa ser levantado também, para que todo aquele que olhar para ele possa ser curado da lepra do pecado. Jesus foi levantado no madeiro, e todo aquele que conseguir enxergar o Calvário, todo aquele que conseguir enxergar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, será curado da lepra do pecado. Terá uma vida transformada e regenerada. Hoje é o teu dia, hoje é o teu momento, e o Espírito
Espírito do Senhor se aposta da sua vida. Cure você dessa cegueira. Você que nunca viu, passa a enxergar. E você que um dia já viu e ficou cego, receba a visão de Deus. Receba a visão do Todo-Poderoso. Receba a visão de Jesus Cristo. Aquele que te ama, aquele que te perdoa, aquele que tem o poder de te curar, tem o poder de restaurar o seu casamento, tem o poder de salvar a tua alma do inferno, tem o poder de te dar paz, de felicidade. Você tem buscado nas drogas, na cocaína, na maconha, na feitiçaria, na idolatria. Você tem buscado na fama, no dinheiro, em todos os meios desta terra, meios para ser feliz, esperança para poder viver, mas tudo que você encontrou é desilusão, porque você é um homem cego. Mas agora você vai enxergar aquele que pode mudar a tua história, Jesus Cristo. Talvez por muitas das vezes você já ouviu, mas nunca teve visão. Assim como Bartimeu, muita gente deve ter falado de Jesus Cristo para ele, que Jesus curava, libertava, expulsava os demônios, mas ele tinha ouvido muito falar de Jesus, mas nunca tinha visto, até que o dia que Jesus passou perto dele, e ele começou a gritar: tenha misericórdia de mim, mestre, tenha misericórdia de mim. Eu por muito ouvi falar do Senhor, mas eu quero é ver o Senhor, eu quero contemplar o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus disse assim para ele: ou a tua fé te salvou e a tua fé te curou. Querido, a primeira coisa que Bartimeu teve, oh glórias a Deus, aleluia, a primeira visão daquele homem não foi enxergar as árvores, não foi enxergar o seu pai e a sua mãe, não foi enxergar os seus amigos. A primeira visão que ele teve foi Jesus Cristo. Quando seus olhos se abriram, oh aleluia, ele enxergou a visão do glorioso Deus, aleluia. É assim que acontece na vida do homem. Quando ele encontra com Jesus, a primeira coisa que ele enxerga é a grandeza, o amor de Deus para com a humanidade, o quanto Deus o ama, o quanto Deus é poderoso. E eu profetizo: os teus olhos saberão todos os demônios que te amarram, pois a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não vejam o resplendor da glória de Deus e do seu evangelho. Mas esse espírito de cegueira que te amarra, eu repreendo, ordenando que saia no nome de Jesus Cristo. Todo demônio que te escraviza a tua mente, não permite enxergar a salvação, não te permite enxergar Jesus como Redentor e Salvador da tua alma, eu repreendo esta legião. Espírito de cegueira, sai da vida deste homem. Demônios que conseguiu cegar este homem que um dia enxergou, eu te repreendo em nome de Jesus, e que você possa ter visão de Deus, contemplar a majestade de Deus, para que você possa ser feliz e ter uma nova vida. É o que eu profetizo em nome de Jesus para a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz para perdoar nossos pecados e para nos dar uma nova vida. Toda a glória seja dado ao Deus Pai, ao Deus Filho e o amado Deus Espírito Santo, que está presente conosco para nos dar vitória e para operar um milagre nas nossas vidas. Como profeta neste momento, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, que eu tenho certeza que irá impactar a sua vida. Querido, nós lemos na Bíblia, em Êxodo capítulo 3, versículo 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Nós podemos observar aqui uma história bonita que todos nós conhecemos. A história do profeta e do juiz chamado Moisés, o libertador de Israel. Deus havia escolhido um homem para trazer libertação ao seu povo que estava aprisionado no Egito. Um povo que estava acorrentado, estava sofrendo pelas mãos dos egípcios e de Faraó. E a Bíblia diz que este homem estava no campo tomando conta de ovelhas. E de repente ele vira para o lado e ele tem uma visão. Ele vê uma sarça.
Essa sarça estava queimando, pegando fogo, só que o fogo não consumia essa sarça. E ele propõe no seu coração de ir até aonde estava aquela sarça. Só dele olhar e propor-se a ir até aquele lugar, uma voz sai daquela sarça e diz assim: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. E eu gostaria, querido, de falar neste momento sobre visões de Deus. Nós sabemos que existem dois tipos de visões: a visão física e a visão espiritual. E como é bom ter visão, como é bom enxergar. Quando olhamos na visão física, nós descobrimos aqui duas características, dois tipos de visões também, dois tipos de pessoas que têm visões. Nós sabemos que existem pessoas que elas nascem cegas, elas não sabem o que é a luz, elas não conhecem definições de cores, nasceram cegas. E quando elas nascem cegas, rapidamente elas se acostumam às suas situações. Quando elas nascem cegas, rapidamente elas aprendem a se adaptar, pois ela não sabe o que é o verde, o que é amarelo, ela não sabe o que é uma árvore, apesar de poder tentar criar uma imagem através do tato, mas como elas nunca viram, elas nunca terão uma definição correta do que é uma árvore, do que é um carro, do que é uma cadeira, ou melhor dizendo, o que é um objeto. Ela pode concluir, ter noção, mas nunca saberá, porque nunca viu. E a pessoa que nasce cega, ela vai se adaptando e consegue ter uma vida normal, né? Mas nunca conseguiu contemplar e enxergar as coisas belas que Deus criou. Quando eu olho para isso, eu consigo contemplar a visão daquela pessoa que nasce sem conhecer a Deus, nasce dentro de uma família destruída, nasce dentro de um lar arruinado, e essa pessoa ela cresce nessa situação, ela cresce nas drogas, na prostituição, na idolatria, em todos os tipos de pecado. Essa pessoa ela nasceu sem conhecer a Deus, ela nasceu sem conhecer o Salvador, e aos poucos ela vai aceitando, ela vai assumindo que a vida dela não tem solução, e vai vivendo, vai deixando o tempo passar, ela vai vivendo e vai se conformando com a situação. Ela nunca teve visão da grandeza, do poder, da misericórdia de Deus, e assim aceita, e com isso ela cai nas drogas, na prostituição, cai na idolatria, cai tudo aquilo que é imundo, mesmo não aceitando, mas é a única coisa que ela conhece, até que um dia os seus olhos se abrem, e ela passa a enxergar a cruz, ela passa a enxergar o Gólgota, ela passa a enxergar as promessas de Deus, ela passa a enxergar a salvação por intermédio da pessoa bendita de Jesus. Então a toda a vida, tudo que ela enxergou foi uma vida miserável, desgraçada, de derrota, de fracasso, e agora ela passa a enxergar a salvação por intermédio da pessoa de Jesus. Ela que nasceu cega espiritualmente, toda a vida nunca pôde contemplar as maravilhas de Deus, agora Jesus entra na sua vida e cura da sua cegueira espiritual, e ela passa a enxergar. Isso é coisa linda, querido. Um homem que olhava para si e dizia: não tem mais jeito, minha vida acabou, não tenho mais jeito para mim, porque estou desenganado pelos médicos, não tem mais jeito para mim, porque meu casamento está falido, e de repente Jesus entra na sua vida, e ele passa a enxergar, nunca enxergou na vida, e ele fica vivendo aquele primeiro amor, e ele começa a glorificar o Senhor, porque na sua visão, ele já estava condenado e acabado a sua vida, agora descobre que ele pode viver uma nova vida, porque ele teve visão de Deus, e uma alegria toma conta do seu coração. É essa a primeira visão que nós podemos ver e observar na vida do homem, aquele que nasce cego, mas também nós podemos observar aquele que nasce enxergando e depois perde a visão. Querido,
Acredito na minha concepção que essa é a mais terrível, porque aquele que nasce cego, ele nunca contemplou cores, ele nunca viu as grandezas, as maravilhas de Deus, mas aquele que fica cego, ele contemplou, ele viu muitas das coisas, mas por causa de uma enfermidade, uma causalidade, ele perde a sua visão. Deve ser terrível para uma pessoa que um dia chegou, agora ficar cego, porque ele consegue na sua memória lembrar de coisas que ele não consegue enxergar. É terrível, é um martírio, é cruel. Uma pessoa que já viu e agora não pode ver mais. Quando olhamos para o sentido espiritual, nós observamos que isso significa a vida daquela pessoa que um dia esteve na igreja, que adorou, que cantou, que serviu, que expulsou demônio, que sentiu a presença de Deus, que viu a glória de Deus, que viu a manifestação de Deus na sua vida, e agora ele, por uma causalidade, por falta de vigilância, deixou o diabo entrar na sua vida, e agora ele perdeu a visão de Deus. Agora ele não consegue enxergar mais nada, a não ser o inferno, a não ser os demônios, a não ser a sua vida miserável e desgraçada. Assim como Sansão. Sansão foi um homem que Deus escolheu no útero da sua mãe para ser o libertador de Israel. Deus escolheu para ser um dos maiores juízes da história. E ele, em determinado tempo, ele fez prodígios, coisas tremendas, coisas estrondosas, e o nome do Senhor foi glorificado. Sansão teve experiências extraordinárias para com Deus. Sansão contemplou a mão de Deus sobre a sua vida e humilhou a nação dos filisteus. Mas a Bíblia diz que ao passar-se dos anos e do tempo, Sansão foi enganado por uma mulher, contou o seu segredo para aquela mulher, e aquela mulher então entregou o seu segredo para os filisteus. E a Bíblia diz então que os filisteus então invadiram aonde Sansão estava. E a primeira coisa que eles fizeram foram furar os olhos de Sansão. Imagina um homem acostumado a tantas glórias, tantas vitórias, contemplar e enxergar a grandeza de Deus. Agora se tornou-se cego. E ao se tornar-se cego, Sansão foi levado para a moinha e foi levado para ficar dando volta na moinha para poder ajudar a moer o trigo ou talvez o milho dos filisteus. Sansão, um homem que tinha visão, agora se tornou, que era campeão, agora se tornou um fracassado, um derrotado, palhaço nas mãos dos filisteus. É assim que acontece quando o homem que tem visão de Deus, quando o homem que contempla a grandeza, a glória, a plenitude de Deus, não vigia, deixa o diabo entrar na sua vida, troca a sua salvação por alguns prazeres. Quando o homem troca Jesus por uma mulher, quando o homem troca Jesus por um serviço, quando o homem troca Jesus por vaidades, quando o homem troca Jesus por prazeres carnais, por famas e tantas outras coisas, ele perde a sua visão. E quando ele perde a sua visão, ele torna-se escravo de Satanás. Ele torna-se escravo. Quantas pessoas que estavam na igreja, que era uma bênção, e hoje se tornou-se alcoólatras. Eu conheço tantas pessoas que estavam na igreja servindo o Senhor, hoje vive aí numa vidinha miserável, medíocre e desgraçada, humilhado pela sociedade, e um dia esteve na casa do Senhor. É terrível, uma pessoa que já contemplou as maravilhas de Deus, e agora não consegue mais enxergar, não consegue mais sentir a presença de Deus, não consegue mais ouvir a voz de Deus. Assim aconteceu com Sansão. Mas a Bíblia diz que Sansão se arrependeu e Deus devolveu a ele o Espírito Santo. A pior coisa de terrível que acontece na vida do homem quando ele perde a visão é que além da visão ele perde a presença de Deus. Ele perde a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz de um homem chamado Davi. Davi estava no alpendre do seu palácio, estava ali olhando, e de repente do outro lado ele viu na área, ele viu no terraço uma mulher que estava tomando banho nua, e ele desejou aquela mulher. E quando ele desejou ter aquela mulher ali, Davi, que estava acostumado a enxergar a grandeza, a glória do Senhor, estava acostumado a tantas glórias, agora ele perde a sua visão, porque ele deseja aquela mulher que era casada, e ele toma aquela mulher para si, e ele engravida aquela mulher, e ao saber que aquela mulher estava grávida, ele manda chamar o marido daquela mulher que estava no campo de batalha, e manda ele ir para casa para poder descansar. O intuito de Davi era que aquele homem deitasse com a sua mulher, e a sua mulher dissesse que estava grávida esperando o filho daquele homem. Mas aquele homem era temente a Deus e temente ao seu rei. Ele disse: jamais poderei eu ir para minha casa, viver uma vida
conjugal com a minha esposa, sabendo que toda a nação de Israel está em guerra, não vou conseguir ter paz. Davi, percebendo que não conseguia lubridiar aquele homem, enganá-lo, então lhe prepara uma cilada para poder matar aquele homem. E assim isso sucedeu. E quando Davi achou que estava livre, Davi mal sabia que tinha perdido a visão. Deus levanta um profeta e fala de uma visão a Davi. E Davi descobre que Deus tinha visto o seu pecado. E Davi então ele percebe que o Espírito do Senhor havia saído da sua vida. Davi então, em desespero, em pânico, ele escreve o Salmo 51, um cântico lindo que fala: em pecado me concedeu minha mãe, Senhor, não retire de mim o teu Espírito e não tire o gozo da tua salvação. Davi percebe que ele estava cego e que ele tinha perdido o gozo da salvação e havia perdido a presença do Espírito Santo. A cegueira faz o homem perder aquilo de mais valioso que ele tem, é a presença do Espírito Santo na sua vida. Como é terrível alguém que já esteve na presença do Senhor, agora ser cheio de demônios, viver uma vida miserável, poder dormir. Quantas pessoas estão me ouvindo agora, que já esteve na casa de Deus, já foi usado por Deus, e agora você não tem mais paz. Você sabe que se morrer agora tu vai para o inferno. Tu conhece a verdade, mas a cegueira espiritual não te permite você voltar para a casa de Deus. Você que um dia estava no céu, agora está vivendo no inferno. Porque para aquele que nunca enxergou, para ele é normal. Ele acredita que o inferno é aqui. Ele acredita que morreu, acabou. Mas para você que já experimentou da glória de Deus, você tem entendimento. Você sabe que a vida que você está vivendo é uma vida que não agrada a Deus e sabe qual será o teu fim. Mas você está cego. Não consegue mais contemplar a glória de Deus. Por isso não consegue voltar para a presença do Senhor. A Bíblia nos diz aqui que Moisés, ele teve uma visão de Deus. E eu quero profetizar neste momento que você vai ter uma visão de Deus. Tanto você que nasceu cego, nunca contemplou, você já viu muitos deuses, já viu muitas maldades, já viu muitas coisas terríveis. Eu quero profetizar que você vai ter visão de Deus. Você vai contemplar o Deus que estava na sarça e que falou com Moisés. Você também vai ouvir a voz de Deus falar com você neste momento. Eu quero profetizar para você que já teve visão num dia e agora perdeu a visão, se tornou-se cego. Você não consegue enxergar mais nada. Eu quero profetizar assim como Sansão. O Espírito do Senhor voltou sobre a sua vida depois que ele se arrependeu. Assim como o filho pródigo que voltou para a casa do pai, recebeu um anel, recebeu vestes novas e recebeu uma festa. Eu profetizo que você irá ter visão da grandeza de Deus. Irá voltar para a casa do pai novamente. Visões. Oh, Deus irá ungir os teus olhos para que os teus olhos se abram. Porque a Bíblia diz no capítulo 3 do livro de João, versículo 14. Assim como a serpente foi levantado lá no deserto, para que todo aquele que olhasse para a serpente pudesse ser curado da sua enfermidade, assim também importa que o Filho do Homem possa ser levantado também, para que todo aquele que olhar para ele possa ser curado da lepra do pecado. Jesus foi levantado no madeiro, e todo aquele que conseguir enxergar o Calvário, todo aquele que conseguir enxergar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, será curado da lepra do pecado. Terá uma vida transformada e regenerada. Hoje é o teu dia, hoje é o teu momento, e o Espírito do Senhor se aposta da sua vida. Cure você dessa cegueira. Você que nunca viu, passa a enxergar. E você que um dia já viu e ficou cego, receba a visão de Deus. Receba a visão do Todo-Poderoso. Receba a visão de Jesus Cristo, aquele que te ama, aquele que te perdoa, aquele que tem o poder de te curar, tem o poder de restaurar o seu casamento, tem o poder de salvar a tua alma do inferno, tem o poder de te dar paz, de felicidade. Você tem buscado nas drogas, na cocaína, na maconha, na feitiçaria, na idolatria. Você tem buscado na fama, no dinheiro, em todos os meios desta terra, meios para ser feliz, esperança para poder viver, mas tudo que você encontrou é desilusão, porque você é um homem cego. Mas agora você vai enxergar aquele que pode mudar a tua história, Jesus Cristo. Talvez por muitas das vezes você já ouviu, mas nunca teve visão. Assim como Bartimeu, muita gente deve ter falado de Jesus Cristo para ele, que Jesus curava, libertava, expulsava os demônios, mas ele tinha ouvido muito falar de Jesus, mas nunca tinha visto.
até que o dia que Jesus passou perto dele, e ele começou a gritar: tenha misericórdia de mim, mestre, tenha misericórdia de mim. Eu por muito ouvi falar do Senhor, mas eu quero é ver o Senhor, eu quero contemplar o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus disse assim para ele: ou a tua fé te salvou e a tua fé te curou. Querido, a primeira coisa que Bartimeu teve, oh glórias a Deus, aleluia, a primeira visão daquele homem não foi enxergar as árvores, não foi enxergar o seu pai e a sua mãe, não foi enxergar os seus amigos. A primeira visão que ele teve foi Jesus Cristo. Quando seus olhos se abriram, oh aleluia, ele enxergou a visão do glorioso Deus, aleluia. É assim que acontece na vida do homem. Quando ele encontra com Jesus, a primeira coisa que ele enxerga é a grandeza, o amor de Deus para com a humanidade, o quanto Deus o ama, o quanto Deus é poderoso. E eu profetizo: os teus olhos saberão todos os demônios que te amarram, pois a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não veja o resplendor da glória de Deus e do seu evangelho. Mas esse espírito de cegueira que te amarra, eu repreendo, ordenando que saia no nome de Jesus Cristo. Todo demônio que te escraviza a tua mente, não permite enxergar a salvação, não te permite enxergar Jesus como Redentor e Salvador da tua alma, eu repreendo esta legião. Espírito de cegueira, sai da vida deste homem. Demônios que conseguiu cegar este homem que um dia enxergou, eu te repreendo em nome de Jesus, e que você possa ter visão de Deus, contemplar a majestade de Deus, para que você possa ser feliz e ter uma nova vida. É o que eu profetizo em nome de Jesus para a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.